É um número pequenininho. Ficou melhor. Ficou melhor? Tá ótimo, né? Então, boa noite também a todos nós que aqui quando chove em Paquetá, né? A gente fica às vezes temeroso, mas é muito legal ver que rostinhos amados e corações. Bom, antes de começar o tema em si, né, que a gente vai falar dessa obra, de uma das principais obras de Leon Denis, que essa casa já teve a chance de mergulhar e estudar nesse livro profundo. Ó, mais gente chegando, que delícia! Então, vamos só esperar um pouquinho. Tá bom, Gustavo? Aqui tá bom, né? Só lembrando que essa é uma obra que foi estudada aqui na casa, então alguns vão até poder me ajudar. E aí, contando uma historinha, é porque eu quero que também o pessoal escute. Pode? Posso falar? Oi! O seguinte, chegando aqui, né? Olha só, Selma e amigos, vem o nosso querido Ismael, fala assim, estava num sebo essa semana, não é que eu esbarrei com um livro? Estava lá, estou reproduzindo, mas isso foi agora. Leon Denis na intimidade. Primeiro ele perguntou, você conhece Claire Belmont? Aí na hora eu estava distraída, eu disse, não, enfim, conheço porque ela é uma das biógrafas de Leon Denis, junto com Gaston Lúcio, são os principais, né? Porque ela foi secretária nos últimos meses. Aí esse jeito carinhoso do Ismael, ele tirou da bolsa e mostrou onde ele já estava lendo. Aí eu disse, espera aí, deixa eu abrir. Aí abriu o acaso. E o acaso, a Renata vai ler o trecho que eu abri. Pelo carinho. Obrigada, Ismael. Eu só quero falar uma coisa. Fala. A Selma na prece falou uma das frases do Einstein que eu mais amo, que é Deus não joga dados com o mundo, né? Isso. Então, por acaso que não é acaso, o dadinho, né? Então, vamos lá. Leon Denis conhecia também o Abade Petit, professor na Sorbonne, que assinava seus artigos com o pseudônimo de Abade Alta. Foi ele que no Sphinx, no dia 1º de maio de 1921, fazia aparecer uma carta aberta ao reverendo padre... Está apagada aqui, Alfainage, não sei qual é o nome, na qual dizia: eu não sou infalível, absolutamente, mas sou do parecer de que atacar os espíritas que tanto se esforçam por demonstrar que os mortos estão ainda vivos, melhor seria que os católicos fizessem alianças com todos os espiritualistas contra o materialismo, que é só ele o inimigo de Deus e dos homens. Obrigada, Ismael. E esse... Quer falar alguma coisa, Rê? Não, mas eu quero essa página depois, que eu abri a casa. Tá, então, posso deixar aqui? Então, é esse livrinho, né, Claire, que a gente não é o que a gente vai estudar hoje, mas é um dos que eu me debruço bastante, mais um do Gaston Lúcio, que são as biografias de Leon Denis. E o tema, vocês viram que Leon Denis reproduz, a Claire Belmont reproduz um trecho, que Leon Denis reproduz em um trecho da carta de um abade. Ele não está fazendo distinção. O abade diz que o melhor é a fraternidade, o amor de todos juntos. E esse livro, que também foi de uma coragem, outra obra de coragem desse homem, Cristianismo e Espiritismo, não para maldizer a Igreja Católica, não é isso. Essa obra se destina a ser edificante, nos mostrar que, por meio de fatos históricos, o cristianismo primitivo ele foi caminhando, deixou de ser cristianismo primitivo. Algumas, aí nós tivemos o protestantismo, isso eu estou falando em religiões ocidentais, né? E aí depois vem o espiritismo. Então, Leon Denis mostra a conexão com o espiritismo primitivo. E é a questão da solidariedade, todos juntos, é uma fraternidade em Deus. Depois eu entrego, tá?
Então, vamos lá. Se me ajuda, Gustavo. Aí eu trouxe algumas capinhas, né, da obra. A minha, aquela ali, que é bem antiga. Essa daqui foi uma edição comemorativa. E, para mim, óbvio, a mais linda é esse, porque ele aparece. Quem é fã dele, eu acho essa daqui muito bonita. E várias editoras. Tá? No próximo, por favor. Esse livro foi publicado em 1898 e teve uma segunda edição 10 anos, praticamente 10 anos depois, né? 1910. Ela tem o que ela tem de diferencial? É uma introdução que já dá uma aula e um resumo sobre o livro. Leon Denis se aprimorou, se aprofundou mais um pouco. Conto aqui com a ajuda de quem já estudou, tá? Estejam prontas a me ajudar. E essa obra, segundo os estudiosos de Leon Denis, faz parte do chamado bloco de livros assim, históricos. Porque a vasta obra de Leon Denis, ele fala de vários assuntos, de várias áreas de interesse. Entre elas, as históricas. Aí eu citei aqui Joana d'Arc, O Mundo Invisível e a Guerra. Né? Aqui a guerra estava depois, né, teve vencido a Primeira Guerra Mundial. Ele não foi por conta da vista, né? Gênio Céltico e O Mundo Invisível. E Espiritismo e Cristianismo. Então são obras que trazem a história da humanidade, ou períodos da história da humanidade. E não seria diferente que o apóstolo do Espiritismo iria se aprofundar, pesquisar para nos trazer informações. O próximo, por favor. Esse livro não dá, praticamente, estou sendo super sincera, para resumir de uma forma geral. A gente pode né, dar umas pinceladas. Então, para instigar e também trazer aqui um pouco do que esse livro mostra, eu trouxe aqui os capítulos da primeira parte, para vocês verem a vastidão de assuntos. Isso é só a primeira parte? Origem dos evangelhos, autenticidade dos evangelhos, vou pulando. 4, doutrina secreta. 6, alteração do cristianismo, os dogmas. 8, decadência do espiritismo. 9, a nova revelação. Obrigada. A nova revelação. 11, a renovação. Oi. Obrigada. De cima, né? A renovação. É só isso, Rê. E olha só, queridos amigos, não é a opinião dele, não, só que ele escreve. Quem conhece a obra de Leon Denis, ele está sempre pesquisando. Ele cita vários trechos do Novo Testamento, ele cita citações de padre, como a Renata acabou de ler um agora aqui, que eu não sei em que livro está isso, em qual obra está. Provavelmente até seja nessa, entendeu? Do cristianismo e espiritismo. Ele traz vários relatos. Então, ele aprofunda, ele não traz nada sem ter pesquisado, sem ter se aprofundado. Leon Denis não é raso. Por isso que essa obra, quando a gente lê assim, cristianismo e espiritismo, será que ele vai estar, né, só falando mal da igreja? Porque aqui a gente tem, alteração do cristianismo, os dogmas. Parece que ele só vai mostrar o que acontecia para o que ele chama de alteração. Vejam que ele é educadíssimo, ele é nobre, ele não fala aqui a queda. É só uma alteração. É uma alteração, porque ele é elegância em pessoa, ele é caridoso, diplomático e caridoso também. Não é? O diplomático tem que ter uma certa caridade. Se a gente for conhecer mais a etimologia da palavra, tem muita coisa envolvida. Por isso que eu estou dizendo, é pouco tempo, seria umas 2 horas. Não sei se tem bagagem para isso, mas vamos lá. Aí tem a conclusão daqui. Segunda parte, notas complementares. Eu pensei em algumas, a última é a 14. Gente, autoridade da Bíblia e as origens do Antigo Testamento. Não é raso. Ele vai lá e reproduz textos. Sobre o sentido oculto dos evangelhos.
Fenômenos espíritas na Bíblia. Galileu e a congregação do Index. Sobre a telepatia. Sobre a sugestão ou transmissão de pensamento. Esta é a segunda parte. Então vamos aqui, já que deu uma aquecida para apresentando, né? A conversa que eu tenho hoje aqui com vocês é para apresentar essa obra, né? Para que vocês leiam em casa de vez em quando, mas é uma obra muito legal mesmo. Principais pontos dessa obra. Ele faz uma conexão histórica e doutrinária. O que ele quer dizer com isso? Esse trecho aqui, né, a introdução que eu escrevi. Mostra os fundamentos espirituais e morais entre o espiritismo moderno, ou espiritualismo moderno, como o Leon Denis chamava muito, e o cristianismo primitivo. Quando a gente fala em cristianismo primitivo, quem é do meio espírita já teve oportunidade de ler obras, várias obras, Irmão X, o André Luiz não fala disso não, mas outras, da Casa do Caminho. O que foi a Casa do Caminho? Nos primeiros 300 anos, após a morte de... Quer falar alguma coisa? Não, né? Após a morte de Jesus, o desencarne, né? Pedro montou a Casa do Caminho. Tanto que a Mansão do Caminho, ela é inspirada nesse nome. E essa Casa do Caminho pregava as atitudes, usava as atitudes de Jesus, com muita caridade, recebendo as pessoas, curando também enfermos, dando alimento. Não havia hierarquia. Sim, era Pedro, era ali um líder, mas não era uma coisa assim, hierárquica e obrigatória, como o espiritismo não o é. Por isso que Leon Denis, nesse livro, faz algumas das comparações. Havia curas, porque muitos dos apóstolos eram médiuns. Não se usa mais essa palavra, mas médiuns de cura. Também a gente sabe, né, que isso não está só no espiritismo, na literatura. A sombra de Pedro curava. As pessoas, né, ficavam à rua esperando ele passar porque é sombra. Mas há também um movimento, nunca nos esqueçamos disso. O movimento daquele que quer ser curado, de procurar a fonte. Então, Leon Denis mostra em várias situações, não é a similaridade, é que o espiritismo voltou, tipo assim, gente, era assim, foi isso que aquele cara lá, chamado Jesus de Nazaré, veio nos ensinar. Resgate do cristianismo primitivo. Mediunidade. Acabei emendando esses dois textos, mas eu vou ler aqui a minha fala. Mostra que a mediunidade, a reencarnação e as comunicações com os espíritos eram práticas comuns aos primeiros cristãos, mas foram perdidas ao longo dos séculos. E aí a gente acrescenta mais um pouco. Quando fala aqui primeiros cristãos, quando nós lemos Ave Cristo, enfim, que os cristãos iam cantando para as arenas. Eles estavam ali recebendo comunicações, apoio, amparo. Eu sempre me pergunto, quando leio trechos assim, eu iria? Não sei não, gente. Sinceramente, eu não sei se eu tenho essa fé, não. Essa fé, essa coragem. Estou sendo super sincera. E eu acho que muita gente também não tem. A gente acredita, mas na hora de dar ali essa comprovação, é difícil. Mas isso é de cada um, cada nível, né? Aqui, eram práticas comuns, porque eles estavam rezando, orando, eles estavam certos da conexão com o Criador. Mas essas práticas, as pitonisas, ainda estou indo antes de Cristo, as civilizações celtas, os gregos, e quando a gente também vai para os incas, e por aí todo mundo falava com todo mundo, visível e invisível. Leon Denis aborda a história da Igreja Católica Romana. Denuncia atos da Igreja amparado em... denuncia, é a palavra minha, tá? Fatos históricos como o dogmatismo e as conveniências
sacerdotais. Posso fazer uma Deve? pergunta? Não sei se vou... Muita gente aqui fez esse estudo desse livro. Qual livro? Esse pra dar Vocês fizeram. Eu queria. Você Por favor. tá no início, mas você vai apresentar o livro. Eu não li esse livro, né? Então, eu Sim. estou achando muito legal. Eu estou com um tema para apresentar para vocês, que é justamente. A Lina sabe, né? Que eu já comentei. Que é sobre esse Jesus humano, né? E dos evangelhos agnósticos. E os evangelhos agnósticos são exatamente esses evangelhos que não entraram no cânone da Igreja Católica. E aí, uma das coisas que eu estou pesquisando é exatamente como as práticas elas se assemelham, né, às práticas, a reencarnação, em que momento que a reencarnação foi tirada. Então, tudo isso. E aí eu fico pensando se você não podia, se a gente não podia fazer isso junto. Ah! Gente, ela tá quase que me pedindo em casamento em público. Não vai dar para dizer não. Aceita, amigo. Amigos internautas, desculpem eu ter aqui, mas vocês estão de prova, acabei de aceitar. Tá bom, Renata? Tá, mas eu me dava mais tempo para estudar. Você já conhece isso. Eu não conheço esse livro. É exatamente isso. Enfim, já estou comprometida. Então lá, tá? Denuncia fatos. Vamos para mais. Eu fiz em 3 slides um resumão desse livro, tá? E depois eu vou focar em mais alguma coisinha. Fundamentação, li 300 vezes, mas vai ser devagar. Fenomenológica. Analisa os milagres de Jesus à luz das leis naturais. Vejam bem, leis naturais. É natural. Mostra a mediunidade e a reencarnação, faltou o quê, né? Que já apareceu na Bíblia e nos primeiros cristãos. Eu vou aprofundar mais um pouquinho num slide. E esse livro também traz o quê? Tem um cunho de proposta de renovação. Lembra que no início eu falei edificante? Porque muitos autores percorrem sobre a história, né, dos evangelhos, do Antigo Testamento, das religiões, muitas vezes combatendo. Isso que assim, é cada um no seu momento. Leon Denis não, ele teve a preocupação de trazer algo que agregasse. Foi o início que ela leu, que o Abade escreve. Não tem a hora, não é que todos sejam um espírito, ele até fala, mas é a fraternidade. Então, Leon Denis nos traz isso. E quando lemos pela segunda vez, que foi o meu caso, eu tinha lido esse livro há muitos anos, eu vi o convite que ele nos faz, toda hora, com vários outros espíritos amados, de que tomemos cuidado, nós do meio espírita, para não cairmos. Hoje de manhã estudamos a respeito disso, sobre mediunidade. O quão fácil é se deixar levar. Eu vi, eu senti. Vamos questionar antes de falar isso. Que vozes são essas que a gente escuta? Que borboletas são essas que eu vejo? Vamos analisar para não escorregar feio como algumas correntes religiosas escorregaram. Olha só, restaurar a fraternidade universal e a solidariedade entre os povos e as nações. Tá tudo claro, gente? Então, eu apresentei assim um resumão do que Leon Denis consegue abordar. E é lógico, Jesus. Ele fala, reforça a identidade e esses ensinamentos de Jesus e defende que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, vindo para explicar o que estava oculto e renovar a fé. Quem já acompanhou aqui as minhas conversas, sem medo de errar, eu sempre digo que fora daqui do meio espírita é muito complicado a gente falar que embora Jesus está nos evangelhos,
que ele vai mandar o Consolador prometido. E, entre aspas, se apossar essa questão do Consolador prometido para o Espiritismo. Isso, para quem está de fora, é muito difícil e pode passar um tom de arrogância. Então, nós temos que estar muito embasados em questões do Livro dos Espíritos, em questões do Evangelho, para dizer assim, amigo, o cara falou sim, só que Posso de fazer outra... uma pergunta assim, de coração? Faz diferença? Não. Entende o que eu quero dizer? Eu também acho. Assim, tipo, por que tem que dizer... Se é ou se não é, entendeu? É a sua ação. Você não tem que... Eu não sei, eu acho que a gente não está aqui para convencer as pessoas. São os caminhos, e as pessoas vão achando as suas formas. Então, por que tem que ter esse título como algo... Não, então a gente tem valor porque a gente é isso. E isso cai em muitas... E aí a gente pode dizer ideologias, religiões que fazem coisas em nome de algo que Deus disse que era assim. E que nem sempre são coisas legais. Então... Tomemos cuidado, estudemos, é por aí. Eu, assim, peço licença a todos vocês, não quero que concordem comigo, mas que, como Leon Denis faz em toda a sua obra, ele nos convida a filosofar. Então, vamos filosofar a respeito disso. Nós falamos nada contra a religião judaico-cristã. Eles estão esperando até hoje a vinda do Messias, o povo eleito. Alguns até criticam. Eu não estou aqui criticando, mas muita gente vê isso como arrogância. Então, vamos pensar, na hora de falar isso, o que vai fazer de diferença. A diferença vai estar no quê? No que essa consolação por meio do Espiritismo, tirando o véu, né? Sobre a imortalidade da alma que foi escondido, a comunicabilidade com o espírito, a possibilidade de reencarnações e reparações e a minha autotransformação. É isso que esse Consolador prometido nos faculta. Tá aí Joana Diane diz com a sua obra maravilhosa psicológica. Aliás, quem estuda bastante Joana, vejam bem, Joana tem mais de 20 anos ela lançou, né, a série psicológica. Aí a gente vê a pandemia e a gente só vê casos, né, de várias pessoas sofrendo de males emocionais. Tá aqui uma. E já sabia, né? Olha quanto alento. Então é isso. É essa questão. O que vai trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia? O próximo, por favor, Gustavo. E aí, diplomaticamente, elegantemente, ele no início do livro, mais ou menos, fala: não foi um sentimento de hostilidade ou de malevolência que ditou estas páginas. Malevolência não a tem por nenhuma ideia, por nenhuma pessoa. Isso é Leon Denis escrevendo, falando. Quaisquer que sejam os erros ou as faltas dos que se acobertaram com o nome de Jesus e de sua doutrina, o pensamento do Cristo em nós não desperta senão um sentimento profundo de respeito e de sincera admiração. Está no livro, bem no início. Aí ele falando de Jesus. Eu peguei trechos, pincei. Alguém quer ler? Então vamos lá. A vida da igreja era animada pelo Espírito de Jesus. O sopro do Cristo, esse divino sopro de fé, de caridade e fraternidade universal. Olha o que o Abade falou no livro. Para Jesus, numa só palavra, toda a religião, toda a filosofia consiste no amor. Gente, amar da forma como Jesus amou é difícil pra gente aí. E aí como é que a gente entende? Porque somos o quê? Espíritos ainda, na escala dita pelos espíritos ainda da ordem de espíritos de terceira ordem. É terceira ordem. Mundo de provas e regeneração. Então, expiação. A gente vai poder. Eu já tô doida para regenerar, né? Então, esse amor, mas dentro daquele amor que a gente já consegue ter.
Conhecendo tudo que a doutrina do Cristo encerra de sublime, sabemos que ela é, por excelência, a doutrina do amor, da religião, da piedade, da misericórdia, da fraternidade entre os homens. Gente, quem escreve isso e vai escrever o livro Cristianismo e Espiritismo, ele quer brigar? Não. Ele está seguindo Cristo. O próximo, por favor. Vou pegar aqui, ó, por conta do horário. Mas os homens desinteressados que amavam a verdade, porque ele fala aqui do momento da Alexandria, dos filósofos que se reuniam na Grécia para estudar, tem o nome de vários filósofos aí, com uns nomes muito complicados de falar. E aí, porque eles gostavam de filosofar. Filosofar é buscar a sabedoria, a verdade, a prática do bem. E aí, o que Leon Denis analisa? Que havia, assim, homens, mas que amavam a verdade, porém era um número, não era numeroso, nos concílios da igreja, posteriormente, né? Igreja Católica Romana. Doutrinas que melhor se adaptavam aos interesses terrenos da igreja foram elaboradas por célebres assembleias, que não cessaram de imobilizar e materializar a religião. Vou correr um pouco, mas não vou deixar de ler o Livro dos Espíritos. É bom esse que a letra é grande. Por ser inerente, 915, tá? Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Pergunta Kardec aos espíritos. E aqui, eu não cita qual espírito falou, vou ler um trechinho. É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Tem salvação, gente. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Apenas não os conheceis porque a virtude foge à viva claridade do dia. Leiam depois ela inteira, 915. E também muito importante para esse estudo é a 700, depois eu digo, 791. Exatamente. Eu depois boto no grupo, tá? Porque eu estou vendo que o relógio vai bater ali. O que Leon Denis... O que a gente observa aqui? Que Leon Denis quer chamar a atenção da gente para o egoísmo. O que nosso egoísmo, a nossa vaidade, o tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, pode nos fazer conosco. Por isso que ele está falando do cristianismo. Porque, historicamente, nós sabemos muitas coisas que foram feitas, inclusive guerras. Próximo, por favor. Aí eu vou trazer aqui uma passagem, permita, vai dar tempo, para a gente mergulhar numa passagem que está em João 3, tá certo, Ismael? É 3:14, em João. Jesus conversando com Nicodemos, mostrando essa passagem linda que há sobre a reencarnação. Dá para passar? Eu não quero falar do... Então, só enquanto a gente espera a colocação, gente, esse livro... Jesus falou, meu Deus, pode... Eu sou assustadíssima, Vai dar? De modo que deu seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Nicodemos fome. era, vocês sabem quem Isso foi, né? é tudo sobre pecado. Obrigado por concordar com esse encontro. Obrigado por tentar ajudar a Maria enquanto Não, eu ajudei em nada. Maria de o Madalena, senhor tinha que estar lá. Magdala. Eu? Para que fracassasse miseravelmente em um exorcismo no Distrito Vermelho? Se o senhor não estivesse lá naquele dia, estaria aqui esta noite? Eu não sei por onde começar. Eu tenho tantas perguntas. Vamos nos sentar primeiro. Sim, é claro. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. Isso é lindo. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam uma agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. É difícil de receber. Então eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Parã? Sim. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoaram o maná que Deus lhes enviou. E depois?
Eles foram mordidos por serpentes e eles estavam morrendo. Mas Deus criou uma forma Não, deles parada aí. serem curados. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E as pessoas só precisavam olhar para ela. Assim, Obviamente que a gente está diante de uma ficção, né? No começo da série mostra que tem todo o direito literário, né? da produção artística, mas trechos ali são dos evangelhos, do vento, tu és mestre de Israel, não sabe, tu és mestre e não sabe. Ele está falando de que é reencarnação, gente. Assim, mais claro impossível. Mais claro impossível. E você vê ali no desenho, no filme, a vontade de Nicodemos, que é como é que o Leon Denis escreve ali? Haviam pessoas interessadas, mas eram poucas. E pelo que a gente lê um pouco, estuda, aqui não sou estudiosa profunda, mas Nicodemos era uma dessas. Só que, gente, largar um poder, um alto poder. O menino, uma outra passagem, não largou lá, queria enterrar o pai, não largou as coisas. Imagina um homem, né, exercendo poder. Não é uma coisa fácil. A gente não está no lugar dele para seguir Jesus. Vamos para o outro. Eu trouxe aqui para a gente poder entender bem que ver, né, de forma mais lúdica. Tá? Já no 11, não, 12, não, 14 e 15. Estou querendo essa uma com as bolinhas. Aí, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa pesada construção que obstrui o caminho à humanidade surgiu na Terra em 325, com um concílio de Nicéia, e foi concluída em 1870 com um último concílio de Roma. Tem por alicerce o pecado original e por coroamento a Imaculada Conceição e a infalibilidade papal. Aquela época, olha o que os homens, por orgulho, vaidade, conveniência, esse Leon Denis vai mostrando no livro, tá? Não dá para trazer aqui. Estou aguçando aqui a curiosidade de vocês e eu mesmo para estudar mais. Olha aqui, como é que uma criança vai nascer com pecado original? Gente, quando a gente começa a estudar e tem a razão, não cabe. Ela, sim, traz acertos e equívocos de vidas anteriores, mas pecado original está fadado a queimar no mármore do inferno. E se não for batizado, vai para o purgatório? Não, tem um outro nome. Hã? Eu acho que vai pro inferno. É por essa. Aí. Aqui, Leon Denis, exatamente. É limbo isso, limbo. Aqui ele é contundente. Por essa obra monstruosa que o homem aprende a conhecer esse Deus implacável e vingativo. Deus é vingativo? De jeito algum. Seja o que vocês quiserem chamar, essa força maior. Chove, para, a florzinha renasce. Tudo bem, nós temos calamidade. Não vamos entrar aqui nesse aspecto das calamidades das naturais, tá? Porque existem várias razões. E a vida é movimento também, né? Essa obra monstruosa, ele está se referindo à infalibilidade papal. Deus é implacável, esse inferno sempre atuante, esse paraíso fechado a tantas almas valorosas, a tantas generosas inteligências e facilmente alçado por uma vida de alguns dias terminada após o batismo. Não conta, 2 mais 2 são 4, não são 5. É isso que Leon Denis nos traz a refletir, essas posturas por conta desses concílios que a Igreja Católica colocou nos nossos pensamentos e traz até hoje. A gente ainda se sente muito culpado por muita coisa. Nós não somos reencarnacionistas? A maioria aqui teve lá na Igreja Católica. Até o Espiritismo tem 170 anos, 150.
é muito pouco, é mais ou menos a média de uma reencarnação. Então, nem todo mundo conviveu. Aqui, nós convivemos com o espiritismo, só na erraticidade. E aí, mais um, o próximo. Ah lá, não pregava a esperança do progresso. Aos olhos dos chefes da igreja, o suficiente terror da morte e do pecado. Não permitia firmar bases convenientemente sólidas à autoridade do sacerdócio. O homem, podendo resgatar-se a si próprio das suas faltas, não necessitava do padre. Palavras de Leon Denis. Olha essa reflexão do temor. Por acaso foi a Igreja Católica Romana, podia ser qualquer outra denominação religiosa. Mas entendam a hierarquia, aquela coisa do sou eu quem determina quantas... Eu já fiz isso, quantas Aves Marias você tem que rezar. O Espiritismo traz isso? Não. O Espiritismo está lá, muito mais próximo do Espiritismo nascedor, primitivo, onde todo mundo acolhia todos. Não perguntava por que esse erro. Jesus falou, dizia, repreendia. O que ele falava, gente? Pode até sem coro. Vá, siga, procede, mas não pecas mais. Levanta-te. Ele botava desesperança quando curava as pessoas, quando ouvia? Não. Então, esse é o cristianismo. Que, aliás, na época não existia o nome cristianismo. Alguém sabe aqui que quer participar? Porque, da onde veio o cristianismo? Foi Lucas. Lucas que não, quer dizer, ele ouviu e depois, sugeriu que as escritas fossem publicadas e aí sugeriu que botassem o nome de cristianismo, porque até então, os 300 mil anos, não, já tinha. Eu não sei exatamente a data, mas não era cristianismo, era conhecido como a Boa Nova. Jesus trouxe a Boa Nova. E aqui, num outro trecho, Leon Denis fala que um dos maiores erros da Igreja do século XIX foi a definição do pontífice romano. Como eram reis, os papas, eles eram o quê? Até hoje é considerado isso. Só eles falam diretamente com Deus. Cabe. Fluidicamente, energeticamente, falando de perispírito, a gente mergulha e estuda sobre isso. Não dá. Você pode ser intuído por bons espíritos e precisa, para isso, estar conectado com o bem. O próximo, por favor. E aqui, Leon Denis, nesse livro, também traz um trecho muito interessante sobre o protestantismo. Só que, abrindo um rápido parênteses, mais ou menos nessa época, isso foi 1500 e... Quando é que nasceu? Eu até trouxe aqui, esqueci. Martinho Lutero. Final, ele 47, por aí. Mas é 1500 e alguma coisa. Mais para o segundo da metade. O protestante, e aí, isso parênteses que eu ia falar, a prova de já a confirmação que Allan Kardec esteve lá, esteve um pouco antes, junto com Jerônimo de Praga, e Leon Denis também seria. Leon Denis teria morrido na fogueira, queimado, assim como também Jerônimo de Praga, e outra reencarnação de Kardec, como tinha uma família rica, ele conseguiu escapar. Mas foram homens que já traziam questionamentos a essa questão da imposição papal, do pecado original, de que você é sempre o culpado, de que não há chance de recuperação. O Leon Denis não comenta nenhuma outra, porque quando a gente fala no catolicismo, aqui no Brasil, a nossa tendência é imaginar, o Vaticano, o Papa, o Vaticano. Mas acontece que o catolicismo tem várias vertentes diferentes. Ortodoxo. E é catolicismo, cristão católico. Só que são outras vertentes, que não necessariamente tem o Papa nessa posição. Para eles você não é católico, então.
Maronita, Tá. você tem o Ortodoxo. Ele não tem, ele não segue, Ele não segue o Vaticano. o Vaticano. O Mas Vaticano. ele é católico. Ele é diferente do protestante, porque o Que protestante o anglicano. ele muda estruturas muito mais fundamentais. Esses outros continuam sendo católicos. Não, Eles são católicos. A família da Eles não são. O meu genro é ortodoxa. Eles não se consideram católicos. Eles são ortodoxos. Eles não se consideram católicos. Eu desconheço Outra isso. visão e tem outra cultura, outra A forma. de cultura é outra, mas, Sim, mas mas é o eles católico, A gente ortodoxo. coloca, mas eles não colocam assim. Eles não se colocam nesse papel. Olha, eu tô falando isso assim, no Oriente todo. Eu fui nas igrejas ortodoxas assim, de 1000 e tantos anos atrás, e eles falam, somos católicos ortodoxos, grego-ortodoxos. Eles se denominam católicos, mas eles dizem, a gente não segue o Vaticano, é um católico diferente. E, Leon, o que eu posso dizer, e se alguém lembrar, Os maronitas são católicos, maronitas, entendeu? eu agora aqui eu não lembro, vocês lembram? Estudaram esse livro? Se ele vai a fundo sobre isso? Ele não fala também. Nesse livro, Leon Denis não mergulha. Na verdade, Leon Denis é muito mais assim, não vou dizer simpático, mas mais estudioso a religiões do Oriente. Ele cita outras religiões, as não cristãs. Justamente por causa do casamento, eu já li sobre isso. Ah. Essa divisão, porque é uma das coisas. Do rei, que eu esqueci lá da Inglaterra. Isso, podia casar, acho que foi alguma coisa do rei Da Inglaterra, A anglicana, exatamente. Agora não lembro. Também lá na Turquia, na Grécia, eles saíram por causa disso. Mas é o que em alguns casos, Eu acho que assim, a grande lição, mas nesse livro ele não traz, não, tenho quase que certeza. Eu acho que o grande. É muito interessante a gente debater isso aqui, porque faz nos levar ao quê? Até que ponto eu crio uma religião para o meu interesse próprio, ou se eu faço uma seita, uma religião, o que vocês quiserem chamar, uma patota, uma turma, para interesse. Não, gente, é verdade, nós nos prendemos as palavras, né? Assim, para o coletivo. Hoje, foi aqui que a gente falou do Maurício de Souza? Foi, né? Que missionário foi esse homem? Alguém sabe da religião dele? Ele fica falando aos 4 cantos da religião dele? Que a Ana falou no começo, para que a gente tem que ficar trazendo para si que o consulado não é o espiritismo? A gente vai continuar vivendo o espiritismo. Quem quiser, Exatamente. Por isso até que eu levantei essa bola, porque eu penso, não quero que vocês também. Não é o meu desejo achar que vocês têm que pensar como eu penso, mas é questionar, olha, vamos botar isso daqui na balança. Como é que está sendo? E aí, voltando ao Maurício de Souza, eu contei aqui que numa entrevista, numa Bienal, ele falou assim, quem aqui não aprendeu a ler comigo, com a Turma da Mônica? Olha só, ele não falou com ele disse, né? Ele disse, com a Turma da Mônica. Todo mundo, inclusive eu, né, como repórter, falei assim, gente, eu comecei a chorar de emoção, que eu tive noção do que aquele homem foi na minha vida. Ele foi quando tudo aqui a gente já leu do início ali, fraternidade, né? O social. Deve. Meu irmão dele é autista. E ele é autista por atrelado, ele fala pouquíssimo. E ele se interessou por ler, começar a ler, porque meu pai fazia assinatura da revistinha da Mônica, da Turma da Mônica. E ele começou a observar, eu lendo a revistinha, ele começou a querer ler, entender. Ele começou a querer aprender a ler na escola por causa da revistinha da Mônica. Gente, Ele aprendeu precisa de religião? Maravilhosa. Aliás, O Maurício de Souza, o tempo todo, ele está incluindo personagens para debater, refletir sobre as questões, né? Obrigada. Aliás, temos que botar o slide ali no final. Eu escrevi lá. Vocês escutaram? Fala alto, Luiz. Não, fala. Fala. E ainda escrevia helado.
Mas ele, olha só como é que ele já tratava, entendeu? Por causa do Cebolinha, né? É genial. Não tinha noção que era errado, né? Então é isso. O protestantismo estabelece o exame, o livre exame, a livre interpretação das escrituras. Com isso, desenvolve o entendimento e favorece a construção de novos tempos. Gente, cheio de rir. Antes da gente encerrar aqui a palestra, desculpa, Selma, de ser no laço, né? Mas eu acho que foi legal que todo mundo participou, deu seu relato. Vou terminar aqui com Jesus, que eu não canso de ver essa... calma, essa cena. Então, assim, já em um momento de oração da gente... É The Chosen, óbvio, que eu sou... Seu maratona é The Chosen. Eu quero agradecer aqui esse momento de muita responsabilidade de estar aqui compartilhando essa obra desse grande propagandista do espiritismo, que foi Leon Denis. Foi muito difícil, eu fiz uns 4 PPTs para trazer aqui, para saber que forma abordar isso, para que todos saiam daqui, como eu me senti muitas e me sinto até hoje, várias vezes, quando escuto palestras de colegas. Renovada, mais feliz, mais leve, pronta para um desafio. Vou escorregar no segundo seguinte? Vou. Mas esse escorregão vai durar 3 minutinhos, antes demorava 5. Então vamos pensar em Jesus, no movimento, na fé. Vamos fazer um movimento para receber as boas vibrações. Então eu ofereço a vocês, como gratidão e essa energia que vocês me passaram, essa passagem do Evangelho. E aí está o livro Espiritismo, Cristianismo e Espiritismo. Fiquem calmos. Eu volto, prometo. Eu vou voltar, prometo. Fiquem calmos. Espaço, por favor. Deixa ele passar. Eu prometo. Calma, tem que passar. Calma. Espaço, eu vou voltar. Por favor, deixa eu passar, com licença. Com licença. Nós temos que passar. Com licença, por favor. Calma. Cuidado. Está todo mundo aqui? Atrás. Jesus estava indo para a casa do Jairo. A filha dele tinha morrido. Eu volto. Eu prometo, eu vou voltar, calma. É a mulher hemorroída. Seguir em frente. Vamos seguir em frente. Eu prometo que eu vou voltar. Por favor. Se afastem, por favor, para trás, por favor. Gente, aqui na frente. Enfim, só uma morta, apenas um toque. Eu vou voltar. Enfim, só uma morta, um toque. Um fio, apenas um fio, só aborda, só um fio. Eu te conheço. Afaste-se dele. Não, pare com isso, por favor. Essa mulher sangra. Ela é impura. Temos que retirá-la. Por favor, eu prometo que não vou tocá-la. Eu só preciso... Podemos ajudá-la, mas não pode. Não. Desculpa. Tem de manhã. Não, por favor.
O que está acontecendo? O que foi? Quem tocou em mim? Todo mundo para trás. Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. O senhor pergunta quem tocou em você? Todos tocaram. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Quem tocou em mim? Apresente-se. Professor, Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impura. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido. Mas se você me tocasse, isso tornaria ritualmente impuro de acordo com a lei. Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na porta do seu manto... Eu estava certa, obrigada. Quem te disse que eu poderia curar? Um homem no tanque. Ele estava certo. A hemorragia parou. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas foi instantâneo, eu senti na hora. Eu sei. Mas não foi isso. Foi a sua fé. professor, ela sangrou durante tanto tempo. Podemos levar... Ela está limpa. Você me abençoou hoje. E eu sei. Eu sei, minha filha, que foi uma luta para você durante tanto tempo. Você deve estar exausta. Vá agora em paz. A sua fé curou você. Eu gostaria de poder ficar mais tempo, mas tem outras coisas a fazer. Tem alguém com tanta fé quanto a sua. Mas eu estou muito feliz da gente ter se encontrado. Fechou com chave de ouro, lindíssimas passagem para a gente Obrigada, se Selma. preparar agora nosso interior, né, para a segunda parte dos trabalhos da casa. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade.
Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.